Olá, começa agora o Janela Educativa. No programa de hoje vamos falar sobre o Seminário Internacional de Educação que acontece entre os dias 18 e 20 de julho aqui na Universidade Fevale. E quem vem conversar com a gente aqui no estúdio é a coordenadora do evento, professora Marina Escuns. Então, professora, primeiramente bem-vinda ao Janela Educativa. Professora, qual a proposta dessa edição do evento? Então, o 15º Seminário Internacional de Educação da Fevale vai abordar a questão da interdisciplinaridade, né? Por que interdisciplinaridade? Porque, apesar de várias discussões acerca do tema, enfim, de propostas de mudar a educação, na verdade, ainda se dá por meio de áreas estanques, ou seja, cada área na sua caixinha, no seu quadradinho. E ainda é muito difícil para o professor, no seu dia a dia, no seu cotidiano, muitas vezes pensar projetos que agreguem mais áreas. E, na verdade, a gente sabe, a partir de pesquisas, que a questão da interdisciplinaridade ela é fundamental. Por quê? Ela permite uma visão mais globalizada do conhecimento. Hoje, o aluno aprende tudo separado. Ele aprende matemática, física, química, português, história, artes. E, na verdade, se as áreas trabalhassem de forma mais integrada, por exemplo, trabalhar a literatura com a história, a filosofia e as artes, a visão que o aluno teria da evolução, ou mesmo da expressão do homem ao longo do tempo, ela seria muito mais completa, né? E ele não teria que fazer o exercício de reunir aquilo que ele aprende de forma separada, né? Ele já aprenderia isso de forma conjunta e, portanto, o ensino seria muito mais eficaz, né? De certa forma, é uma busca por uma nova educação, por aproximar mais o professor do aluno. Isso, aproximar o professor do aluno, aproximar o professor e o aluno dos próprios conteúdos que ele deve aprender e que o professor deve ensinar, né? E a tentativa que, na verdade, se gostaria que fosse feita é que o ensino fosse, então, planejado a mais, reunindo áreas e de forma integrada, realmente, né? Porque isso permite uma visão mais ampla, uma visão mais completa e de forma que faz muito mais sentido para o próprio aluno, né? E esse seminário é um seminário internacional que vai reunir profissionais, não só da área da educação, correto, prof? Isso, então, na verdade, estamos trazendo para a primeira noite, que vai ser no dia 18 de julho, uma pessoa muito renomada na área, que tem vários livros publicados no Brasil, que é o professor Miguel Zabalza. Ele é muito conhecido justamente por seus trabalhos nessa área. Ele é um professor da Universidade de Santiago de Compostela, da Espanha. E ele vem, então, discutir essas questões conosco, abordando, então, a interdisciplinaridade e o currículo, né? Então, como, na verdade, essa interdisciplinaridade vai aparecer na própria construção do currículo, né? Que currículo, que reformulações seriam necessárias para dar conta de uma perspectiva de educação interdisciplinar, né? Já no segundo dia, nós teremos, dia 19, à noite, teremos, então, a palestra de um professor da Universidade de Coimbra, que é o professor Antônio Gomes Ferreira, e ele também vai abordar essa questão numa perspectiva mais de educação mais regionalizada, né? Numa perspectiva mais regional, né? No segundo dia também, pela manhã, teremos a apresentação de trabalhos, então a gente já aproveita para convidar as pessoas que discutem as questões da educação, do ensino como um todo, não só os pesquisadores da área da educação, também questões de cultura, né, para apresentarem os seus trabalhos no nosso evento, né? E aí, no terceiro dia, nós teremos pela manhã 2 palestras concomitantes, uma delas que será realizada pelo professor Dr. Ítalo Modesto Dutra, que é da URGS, e ele estava também trabalhando no MEC até há pouco tempo, e ele vai abordar a questão da Base Nacional Comum Curricular e a interdisciplinaridade, que é uma discussão que está efervescente nesse momento, né, porque essa base comum está sendo construída em todo o território nacional e sobre a qual também é importante refletir
e perceber como a interdisciplinaridade pode estar nessa questão dessa base nacional. Né? Isso, senhora. Opa, desculpa, pode. E ainda paralela a essa, nós teremos uma palestra, então, mais voltada para a questão da interdisciplinaridade no ensino superior, com o professor Dr. Paulo Baroni, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ainda, na tarde de quarta-feira, dia 20, nós teremos a palestra Interdisciplinaridade na Educação Básica e no Ensino Superior, conceitos teóricos e metodológicos, com a professora doutora Cássia Zineida Kunzer. Né? Então ela vai abordar, tentando fazer um percurso assim, de recuperação mais teórica acerca do tema. Então o seminário vai debater todos os níveis de ensino. Todos os níveis de ensino. E o interessante é que na terça-feira, dia 19, à tarde, nós teremos 3 painéis, com 2 com professores de escola da educação básica e 1 com professores do ensino superior, cada um apresentando experiências exitosas, positivas, de atividades interdisciplinares realizadas. Então isso é bem importante porque muitas vezes quando se trata de educação são discutidos muitos conceitos e esquece-se um pouco de como isso pode ser feito na prática. Então o evento também tem essa perspectiva e traz esses 3 painéis que vão abordar então como isso pode ser feito na educação básica e no ensino superior. E nós já noticiamos aqui, inclusive aqui na TV Fevale, vários aspectos negativos do atual cenário da educação brasileira. Esse tipo de atividade, essa mistura de disciplinas no currículo pode contribuir para um lado positivo na educação? Certamente, porque quando se parte de uma perspectiva diferente, né, que vai construir, ou vamos dizer assim, organizar o conhecimento de forma mais integrada, isso faz mais sentido para o estudante, porque o ensino disciplinar, ele é muito estanque, então ele não relaciona uma coisa com a outra. Né? Então você, por exemplo, como eu venho da literatura, vou dar um exemplo nesse sentido. Você poderia, por exemplo, trabalhar a literatura de determinada época pensando como naquele tempo era o pensamento filosófico. Isso a gente faz quando ensina literatura, só que se o professor de filosofia está engajado e faz um trabalho juntamente com o professor de literatura, ao mesmo tempo que esses dois podem fazer um trabalho conjunto com o professor de história e o professor de artes, você vai estar apresentando para o aluno ou fazendo com que ele busque conhecimentos muito mais amplos sobre uma determinada época. E o entendimento dele, portanto, daquele conhecimento vai ser muito mais completo. Né? Ao passo que no ensino disciplinar você tem tudo isso separadamente e o aluno é que tem que fazer esse exercício de fazer essas relações. E muitas vezes ele não faz essa relação. Né? Então, se a perspectiva da organização do currículo e o próprio planejamento dos professores contemplar essa perspectiva interdisciplinar, ganha o aluno, ganha o professor e ganha a sociedade. E no seminário, então, vai ser trazido também exemplos de outros países. Sim, na medida em que esses 2 pesquisadores, um de Portugal e um da Espanha, apresentarem seus estudos, enfim, eles também podem abordar como isso é realizado em seus países. Então, professora, para encerrar, quem pode participar do seminário e como fazer para se inscrever? Então, a comunidade em geral está convidada, né? Também professores da instituição, alunos da instituição, professores da educação básica, professores do ensino superior de outras instituições, pesquisadores, alunos da pós-graduação, enfim, todos que se interessarem pelo tema, tanto pela educação como pela interdisciplinaridade, estão convidados a participar do nosso evento.
E como podem fazer para se inscrever? Isso, então, a partir de segunda-feira, acreditamos que o site já esteja no ar, né? E então, lá, vocês, todos que se interessarem, terão à disposição as informações, tanto quanto a inscrição de trabalhos para apresentação, quanto para a inscrição simplesmente. Então, professora, muito obrigada e boa sorte no seminário, sucesso. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E o Janela Educativa fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando através do YouTube e curtindo também a página da TV Fevale no Facebook. Nós voltamos na próxima semana. Até mais!